Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz e tinha uma coisa secreta e sinistra escondida embaixo do meu galpão. Quando eu descobri o que era, a minha vida mudou para sempre. Há uns 5 anos, quando meu avô faleceu, os meus pais herdaram um lote grande de terra que ficava longe da cidade. Eles finalmente puderam realizar o sonho deles de morar num lugar cheio de lagos e vegetação. Assim que a casa ficou pronta, fizemos as malas e nos mudamos para lá. Eu fiquei com raiva deles por isso. Eu tinha amigos, eu tinha uma vida social, até fazia voluntariado num abrigo da cidade, mas não queriam nem saber. Nós começamos a brigar muito. Eu até tentei umas desculpas para não ir, mas a decisão já estava tomada. Estávamos sozinhos, cercados pela natureza. Tinha uma casa velha também, que parecia estar vazia. Por um tempo, tudo ficou tranquilo. Mas teve um dia que a minha mãe pediu para pegar manjericão no nosso jardim. Eu saí da casa e fui até o jardim, e estava andando por ali quando vi que o canteiro das cenouras estava vazio e tinha pegadas. Pegadas grandes. Eu fui até a estufa e vários vegetais estavam faltando lá também. Corri de volta para casa e contei para minha mãe, mas ela só zombou de mim. Ótimo! Agora você vai inventar uma história sobre um ladrão de vegetais pra gente sair daqui. É muito maduro da sua parte, Luiz. Ela não acreditou. Nos dias seguintes, eu via os vegetais faltando no jardim, mas eu não dizia nada. E quanto mais eu tentava ignorar, mais coisas estranhas começaram a acontecer. Tipo uma noite que eu resolvi ir até o lago. Eu deixei minha bike na grama e fui nadar. Fui nadar pelado, na verdade. Mas eu pensei, quem liga? De qualquer jeito, eu estava sozinho, não tinha ninguém por perto que pudesse me ver. E foi aí que eu ouvi alguém dando uma risadinha. Eu tinha certeza de que era uma menina. Eu olhei para todo lado, mas eu não vi nada. Eu só ouvi um barulho, um galho quebrando em algum lugar nos arbustos. Eu peguei minha camiseta, tentando me vestir rápido para ir ver o que era. E assim que eu me arrumei, eu vi um vulto saindo dos arbustos e correndo para dentro da floresta. Pare! Eu gritei. Mas ela tinha sumido. Eu resolvi não ir atrás dela e dar uma procurada em volta para ver se achava alguma coisa. Olhei nos arbustos, olhei em volta do lago e achei umas coisas estranhas largadas por aí. Evidências de que tinha alguém mesmo à espreita. Tinha uns peixes estripados perto da ponte, cercados por pedras, como se fossem um sacrifício, e uma cruz de prata estranha no meio do mato. Eu fui para casa para tentar entender tudo aquilo, mas eu não consegui. Quero dizer, eu não tinha provas suficientes, mas tinha um lugar que eu tinha que olhar. Um lugar que tinha que ter algum segredo escondido. A casa abandonada perto da nossa casa. No dia seguinte, eu fui até uma cidade vizinha para investigar. Eu não queria que as pessoas suspeitassem, então eu fui até um mercadinho e perguntei casualmente para a caixa se ela sabia de quem era aquela casa. Ela era uma senhora já, então ela devia saber alguma coisa. Ela me contou uma história de uma família de 4 pessoas que moravam lá. Os pais, um filho e uma filha pequena. Eles eram bem excêntricos e não costumavam sair muito de casa. Ela disse. E há mais ou menos uns 6 anos, a mãe tinha morrido de uma doença estranha e eles desapareceram, sumiram do mapa. O carro sumiu, ninguém sabia onde eles estavam e ninguém recebeu nenhuma carta. Todos nós aqui da cidade achamos que eles foram embora para não ter que ficar lembrando da sua terrível perda. Eu agradeci a ela e fui embora, já planejando em investigar mais à noite. Eu decidi ir até lá de noite porque meus pais nunca me deixariam ir. Mas eu acabei vendo mais do que eu queria. Naquela noite, me preparei como se estivesse indo numa missão. Arrumei uma mochila com tudo o que pensei que eu poderia precisar: lanterna, tesoura, uma faca, água, tudo o que eu encontrei e consegui enfiar lá. E também uma câmera pequena, para que os meus pais não duvidassem de mim. Atravessei o terreno e cheguei na casa abandonada. A varanda estava cheia de baratas, poeira e sujeira. A porta estava destrancada e meio aberta, então eu só entrei. As tábuas do chão rangiam a cada passo. Eu estava tremendo. Dava para ouvir meu coração batendo tão rápido que eu achei que eu fosse desmaiar. Mas eu tinha que continuar. Eu estava dando uma olhada, tentando entender as coisas. Parecia ser uma casa idílica, rústica, dos anos 50. Tinha fotos de família penduradas na parede, na escada e também perto dela. Eu estava olhando para elas quando eu percebi que talvez eu não estivesse sozinho. Eu ouvi um tipo de mantra estranho vindo de algum lugar da casa.
parecia que vinha de longe. Eu não sabia de onde as vozes estavam vindo. Era tipo uma oração com muitas vozes, uma por cima da outra. Aí eu senti calafrios percorrendo meu corpo. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, nem em Deus, nem em fantasmas, mas isso parecia sobrenatural. Eu fiquei mais uns 15 minutos procurando para ver se eu achava alguma coisa, mas não achei. Só vi algumas coisas que pareciam ter sido deixadas pela família que morou lá há um tempão, o que me deixou meio confuso porque tinha roupas e também umas coisas de cozinha só largadas lá. Por que alguém se mudaria para outra casa e não levaria o essencial? Por que alguém deixaria aquelas coisas lá? Mas teve uma coisinha que eu achei que me assombraria uns dias depois. Eu fui até o quarto da garota e perto do espelho encontrei uma escova. Era uma antiguidade e tinha iniciais gravadas no cabo. Ela era impressionante. Eu não sei o que me deu, mas eu peguei a escova. Enquanto eu descia as escadas, o assoalho fez um barulho de estalo bem baixinho. E, de repente, o canto parou. Eu estava com muito medo de continuar lá, então eu saí correndo o mais rápido possível. Eu voltei correndo, entrei em casa e fui direto para o meu quarto. Fiquei a noite toda deitado na cama, com a mesma roupa, tremendo e ouvindo aquelas vozes na minha cabeça, e me perguntei se eu não estava ficando maluco. Mas eu não estava maluco, porque uma semana depois alguém veio atrás daquela escova, e a nossa vida naquele lugar, no meio do nada, mudaria para sempre. Nos dias que se seguiram não tivemos nem sinal do ladrão de vegetais. É como se, seja lá o que fosse que estivesse naquela casa, soubesse que estava perto de ser pego, então decidiu ficar de boa um tempo. Pelo menos alguns deles, porque na quinta-feira seguinte, eu vi a pessoa a quem aquela escova pertencia, e eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela quinta, eu estava pedalando perto do lago quando a minha bicicleta quebrou. Eu voltei andando para casa e decidi consertar logo a bicicleta. Aí fui ao nosso galpão. Eu estava ouvindo música e consertando a minha bike quando eu vi uma das tábuas no chão se mexer. Meu corpo travou na mesma hora. O que era aquilo? Por que de repente tinha uma passagem secreta bizarra tipo coisa de cinema debaixo do meu galpão? Eu vi uma mão saindo do buraco. Eu peguei uma chave de fenda, me preparando para brigar. E aí, a pessoa se arrastou para fora e os olhos castanhos mais lindos que eu já vi estavam me encarando. Uma garota, de uns 16 anos, sentou no chão e ficou me olhando. Ela sorriu para mim e disse: "Você pegou a minha escova, não foi?" Parecia que nada nessa situação era estranho para ela. Eu estava atordoado. Senti minha boca abrindo, mas eu não conseguia dizer nada. "Eu gostaria dela de volta, se não se importar", ela disse. Eu sentei do lado dela e ela pareceu não se importar. "Aonde vai dar esse buraco?" Eu perguntei, tentando não assustá-la. "O pai não gostaria que eu respondesse a perguntas", a garota respondeu. Estranho, mas o pai parecia ser um tipo de apelido. Eu tentei fazer mais algumas perguntas a ela, mas ela só ficou insistindo que eu devolvesse a escova dela. Então eu fui lá no meu quarto buscar a escova. Ravena, esse era o nome dela. Ela pegou a escova da minha mão como se fosse a coisa mais preciosa que ela tivesse segurado na vida, e então me disse: "Ela era da minha mãe." Ela levantou, sorriu para mim com um sorriso mais inocente e disse: "Você parece legal. É uma pena que você tenha que morrer." E aí ela voltou pro túnel. Eu tentei gritar, mas ela não respondeu, e eu não ia entrar naquela passagem sozinho nem a pau. E eu fiquei pensando, o que ela quis dizer com aquilo? Por que eu tinha que morrer? Será que eu sabia demais? Eventualmente, eu teria minhas respostas, mesmo que fossem horríveis e sinistras, ou mesmo arrepiantes. Elas mudariam a mim e a minha vida completamente. Continua na parte 2. Você notou a frase do Fred Krueger? E o OVNI? Você encontrou o coelho? E o cara dormindo? Curta. Compartilhe. Comente. Obrigado por nos assistir.
Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.